E aí, pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos à nossa primeiríssima aula do nosso curso de Introdução à Macroeconomia para Investir. E hoje a gente vai falar de um tema que eu considero talvez um dos mais interessantes, que é a definição de economia, né? A gente vai tentar estudar um pouquinho o que seria a economia, o que é esse campo de estudo, quais são os diferentes métodos de pensamento. A gente vai tentar fazer uma análise um pouco mais ampla. Essa aula, ela provavelmente vai ser dividida em duas partes. A segunda metade da aula é onde eu vou começar a falar um pouquinho sobre a história do pensamento econômico e é onde eu vou apresentar para vocês também as diferentes escolas de pensamento. Tudo isso vai ser útil para a gente começar a construir conceitos mais complexos lá para frente, principalmente quando a gente começar a falar sobre macroeconomia, tá? Quando a gente começar a falar sobre macro, alguns conceitos vão surgir e eu acho bacana falar para vocês de onde que vieram esses conceitos, a quais escolas pertencem, como eles surgiram, e para isso é bacana que a gente tenha aí uma base boa sobre economia. Então vamos lá. Qual é o foco da aula? São 4 pontos principais. Primeiro, a definição de economia. A gente vai buscar algumas definições, vamos ver que tem 2 aí que são interessantes. Os objetos de estudo. Quais são os objetos de estudo de economia, né? O que a gente está querendo buscar compreender dentro da economia. A gente vai ver que essas 2 questões, elas variam muito. Por que elas variam? Porque elas dependem diretamente da corrente de pensamento do economista que está respondendo essas perguntas. A depender do economista que a gente pergunta, ele vai te dizer, olha, a economia é tal coisa e ela serve para estudar tal coisa. Ela serve para responder tais questões. E se eu colocar, por exemplo, lado a lado, um economista marxista e um liberal, eles vão ter ideias diferentes e noções diferentes do que é a economia, para que ela serve e quais as suas propostas. Esse é só um exemplo, né? A gente vai ver que, dependendo da corrente de pensamento, as perguntas e respostas serão diferentes. Uma outra questão importante é que as coisas mudam com o tempo, né? Então, nós temos evoluções históricas da maneira de se pensar e da maneira de se fazer economia. Nós temos uma evolução histórica e a gente vai passar essa evolução histórica a partir da segunda metade dessa aula. Então, provavelmente eu vou postar uma parte 2 em breve. Qual que é o motivo dessa aula, né? Por que a gente está falando sobre o que é economia e não o que é macroeconomia, o que é investimento? Por que a gente já não está indo direto ao ponto? Por que a gente está dando esse passo atrás, né? Bom, a gente vai partir do princípio de que uma boa base permite construir uma estrutura sólida. Ou seja, se você tem uma estrutura muito fraca, a sua construção cai, né? Então a gente vai começar construindo conceitos basilares e esses conceitos basilares vão ajudar a gente a construir depois conceitos mais complexos de maneira que a gente não tenha muitas lacunas. Alguns exemplos, né, que eu vou trazer para vocês é que muitos alunos eles se esquecem do básico ou na ausência de uma boa interpretação dos conceitos básicos eles podem ter dificuldades em construir conceitos mais complexos. Por exemplo, né, um exemplo aqui, uma analogia que a gente pode fazer. Vamos supor que você quer começar uma faculdade de engenharia. Tem várias opções para você escolher, você quer escolher uma faculdade de engenharia. Provavelmente você vai passar por matérias de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Provavelmente você vai ter cálculo 1 logo no começo, assim que você entra no seu primeiro ou no seu segundo semestre. Se você teve uma deficiência na sua matemática do ensino médio, se você teve dificuldades em aprender a matemática do ensino médio, você tem dificuldades ali com funções, com logaritmos, com probabilidade. Quando você chegar no cálculo do ensino superior, você vai carregar consigo essas dificuldades. E aí, para você conseguir estudar bem estudado o cálculo do ensino superior, seria interessante que você não tivesse essas lacunas. Porque se você carregar essas lacunas, quando você chegar no cálculo, provavelmente os professores não vão fazer lá muitas revisões, né, da matemática do ensino médio, você vai acabar tendo dificuldades aí e quem sabe até reprovando na matéria. Curiosamente, cálculo é uma das matérias que mais reprovam os primeiros anistas, né, os alunos do primeiro ano, tanto em engenharia quanto em econometria. Tanto em engenharia quanto em economia. É comum que muitos alunos repitam em cálculo, principalmente porque eles têm esse primeiro choque de realidade, né? Eles carregam defeitos da matemática do ensino médio para a matemática do ensino superior. Isso é um exemplo, né? Então, se você tiver uma base muito fraca, provavelmente você vai acabar carregando esses defeitos e a gente não quer que isso aconteça aqui ao longo do curso. Bom, objetivos da aula. Vamos lá. O que a gente vai tentar fazer ao longo dessa 1 hora de aula, que serão divididas em 2 partes aqui? Primeiro, compreender o conceito de economia sob diferentes perspectivas. Então,
o que é economia? Uma pergunta muito ampla. A gente vai ver que diferentes escolas de pensamento vão ter visões diferentes, ou até mesmo visões opostas. Como eu falei para vocês, se você colocar ali um economista de uma determinada linhagem, junto com outro economista de uma outra linhagem completamente diferente, eles vão chegar em conceitos diferentes de economia, podendo trazer até mesmo definições completamente diferentes. Então, conhecer as principais correntes teóricas, a gente vai tentar explicar um pouquinho o que é a ortodoxia, o que é a heterodoxia, o que é o mainstream, né? Os heterodoxos de hoje, só corrigindo essa frase aqui, tá? Os heterodoxos de hoje podem ser os mainstreams de amanhã, não necessariamente os ortodoxos de amanhã. O que significa tudo isso, né? Ortodoxos, heterodoxos, mainstream. A ortodoxia é geralmente uma corrente de pensamento mais voltada ali ao neoliberalismo, e ela seria teoricamente a corrente tida como mais longeva, como mais verdadeira, por assim dizer, entre os economistas. Lembrando que isso aqui não significa que é verdade, isso aqui é uma maneira de se aceitar, né? É uma convenção, como diria Keynes. Então os ortodoxos são uma espécie de corrente de pensamento mais voltado à teoria neoliberal. Do outro lado, nós temos os heterodoxos, que são todas as correntes de pensamento que não seguem a teoria neoliberal, pelo menos que não seguem à risca. Aqui nos heterodoxos, nós temos várias correntes, como por exemplo, os keynesianos, os pós-keynesianos, os marxistas, os economistas ambientalistas, os economistas ecológicos, os institucionalistas, os economistas comportamentais, as economistas feministas e assim por diante. Nós temos uma corrente gigantesca de escolas, né? Os austríacos também se encaixam ali na escola heterodoxa. Então nós temos várias e várias escolas que não são considerados ortodoxos. E nesse meio termo nós temos uma coisa chamada mainstream, né? O que é o mainstream? É aquilo que se ensina nas principais faculdades de economia mundo afora, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Ásia. Qualquer lugar do mundo que você for, existe uma corrente de pensamento, na verdade não uma corrente de pensamento, existe uma quantidade de métodos que são ensinados nessas escolas que seguem a corrente mainstream. O mainstream, ele geralmente é formado por um conjunto de economias, de pensamentos heterodoxos e ortodoxos. Geralmente, a economia mainstream, ela tem uma grande quantidade de teoria ortodoxa. Então, ela é quase toda neoliberal. A economia mainstream, ela é grande parte neoliberal, mas ela não é plenamente neoliberal. Por isso que a economia mainstream não é plenamente ortodoxa. Ela é um pouco misturada, porque ao longo das décadas, ao longo dos séculos, muito se assimilou dentro do mainstream de correntes de pensamento heterodoxo. Então, por exemplo, durante um bom tempo, da década de 40 até mais ou menos década de 70, o keynesianismo, né, Keynes e os pós-keynesianos, eles eram aceitos como a corrente central, como mainstream. Né? Durante um bom tempo eles foram considerados mainstream. Então depois, quando você tem da década de 70 para frente, uma alteração na maneira de se pensar novamente com a ascensão do neoliberalismo, e o neoliberalismo vai se tornar a corrente de pensamento principal, ainda vai se carregar várias coisas dos keynesianos, vários métodos de análise, várias críticas que se tinha aos primeiros modelos clássicos e marginalistas. Então você vai carregar isso, né? Você vai assimilar, o mainstream vai assimilar essas críticas muitas das vezes. Um outro exemplo que é interessante, de um tempo para cá, despontou nas últimas décadas uma corrente de pensamento chamada escola comportamental, economia comportamental, que era basicamente um conjunto de economistas que trazia a teoria da psicologia, trazia conceitos da psicologia para explicar questões de economia. E eles vão criticar muito fortemente os economistas marginalistas e os economistas neoclássicos. Eles vão dizer o seguinte: olha, vocês partem de hipóteses que nós consideramos irrealistas, nós vamos provar para vocês que são irrealistas. E aí, aos poucos, conforme eles vão fazendo os testes dele, mostrando que talvez a economia não seja assim tão racional, que os mercados não são tão perfeitos, eles vão começando, as suas hipóteses vão começando a ser assimiladas pelo mainstream. Então, aos poucos, algumas teorias da economia comportamental vão entrando para dentro do mainstream, que não significa que vai alterar a ortodoxia. A ortodoxia continua sendo a mesma coisa, os heterodoxos continuam sendo a mesma coisa, mas aquilo que se aceita como verdade vai se alterando com o tempo, à medida que novas teorias vão surgindo. Bom, então, isso já faz a gente entender que os heterodoxos de hoje, eles podem ser os ortodoxos de amanhã. Ortodoxos não, os mainstreams de amanhã. Então, a economia é uma disciplina viva, cheia de mudanças. E para isso eu acho que tem uma frase do Marx que ela é muito interessante, que ele diz o seguinte:
tudo que era sólido se desmancha no ar. E é assim que funciona a economia. Tudo que parece sólido hoje, dependendo do que ocorrer, pode sim chegar ao fim, pode alterar completamente a maneira de você enxergar. Um exemplo disso é a crise de 29, né? Eu posso trazer isso num vídeo, numa aula à parte, depois explicando. Acredito que na parte que eu for falar sobre a evolução da economia, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, um outro objetivo da aula é identificar o objeto de estudo da economia. Por que a gente estuda ciências econômicas, afinal de contas? Qual que é o problema que a gente está tentando resolver? É a pobreza? É a fome? É o crescimento? É o desenvolvimento econômico? É o desemprego? O que é que a gente está tentando resolver em economia? Repito, depende do que você está olhando. Depende do que você considera um problema. Tem coisas que você não vai considerar um problema. Algumas escolas de pensamento vão ver, por exemplo, desigualdades econômicas como algo natural e até aceitável. Outras escolas de pensamento vão falar o seguinte, olha, desigualdade econômica, desigualdade de renda é um grande problema na economia. Então depende do que é que você pensa, depende do que você está olhando. Mas eu vou levantar alguns pontos aqui. Outro fator relevante também, que a gente vai fazer já na segunda metade da aula, é analisar a evolução histórica do pensamento econômico, como se pensava os primeiros economistas e para onde foi esse pensamento, como se pensa hoje em dia. Depois a gente vai refletir sobre os desafios contemporâneos e o pluralismo na economia. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre cada escola, um pouquinho sobre... Desculpa, bati no microfone aqui. A gente vai ver como que pensa um pouquinho sobre cada escola de pensamento. E eu vou me debruçar para estudar o quê? Quais são os problemas de hoje? Quais são as propostas de cada escola? Como é que a gente lida dependendo de como a gente pensa. Detalhe importante, tá? A gente não está falando de economia no sentido de economizar estritamente. A gente não está usando a palavra em si, o significado, digamos assim, no dicionário da palavra economia. Então, por exemplo, o que é economia? Muita gente vai dizer que economia é o ato de economizar. Não é isso que a gente está falando. Né? Se fosse um curso ensinando você a economizar, seria provavelmente um curso de finanças pessoais. Ou um curso apenas sobre investimentos, onde eu apenas ensino a investir, abrir uma conta na corretora, o que são ações, o que são títulos, etc. Não é isso. A gente quer também a parte da teoria, a gente quer também a parte da economia, das ciências econômicas aqui aplicada. Então o nosso curso ele tem um objetivo um pouco diferente. Então a gente não quer a economia só nesses sentidos mais simples. Lembrando que, para quem quiser, a versão completa do curso já vai estar disponível, onde a gente vai abordar a macroeconomia de maneira muito mais aplicada ao mundo dos investimentos. Sempre com bastante teoria aplicada. Então, uma questão de curiosidade, né? Vamos falar um pouquinho da origem da palavra economia. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, só por curiosidade mesmo. Economia é uma palavra que vai vir do grego antigo, oikonomia, né? Quando a gente junta oikonomia, com o passar do tempo vai se tornar economia. Então, o que significaria oikonomia? Se a gente dividisse no meio a palavra economia, seria algo como oikos, de casa, e nomos, de lei ou regra. Então, a gente espera que os gregos estivessem falando, quando eles se referiam à oikonomia lá no passado, algo relativo a leis ou regras da casa, ou leis ou regras da propriedade, algo desse tipo, uma coisa muito mais voltada a como o indivíduo ele organizava as suas posses pessoais, com um objetivo claro. O objetivo era garantir a sobrevivência da comunidade. Então, qual que é o significado original? Né? O significado original da palavra economia seria algo como a administração da casa ou a administração dos recursos domésticos. Em economia, a gente utiliza muito a palavra doméstico. O que significa isso? Significa interno, certo? Até hoje a gente utiliza bastante esse conceito. Então, quando alguém fala para você assim, olha, qual foi o produto doméstico de um país? Qual foi a produção doméstica daquele país? A gente está falando da produção interna, aquilo que é feito dentro de um limite ali que você estabelece. Então, esse aqui é o limite que eu estabeleço, é aquilo ali que eu vou analisar. Pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser uma pequena comunidade, pode ser um país como um todo, pode ser um bloco econômico, pode ser um continente como um todo, enfim. Depende da sua delimitação. Então, geralmente, a gente está trabalhando aqui com o conceito de doméstico como sendo interno. Então, os gregos provavelmente estão falando aí sobre a administração dos recursos internos de uma comunidade, provavelmente. E não do mercado, né? Os gregos eles não estavam focando em analisar os mercados, como se davam as trocas entre as cidades, entre as regiões, entre o excedente produtivo. Não era esse o foco dos gregos, né? O foco dos gregos é uma coisa muito mais, vamos assim, enxuta, vamos assim dizer, né? Então, o objetivo, claro, era o foco na garantia da sobrevivência da comunidade. Então, não existia aqui ainda uma noção de sociedade como um todo, no sentido de país, né? Não se analisava dessa forma. Não estava longe ainda de existir uma noção de macroeconomia, muito, muito longe. E, obviamente, como todo bom grego, né? A economia grega, a oikonomia, ela era em volta de dilemas morais, de dilemas éticos, filosofia pura. Então, os gregos, um exemplo aqui, bem básico, existiam muitos dilemas no sentido do tipo, olha, se um indivíduo ele acumula muito mais riqueza do que outros indivíduos, isso é bom ou é ruim para a comunidade?
É bom ou ruim que alguns indivíduos sejam capazes, por alguma razão, de acumular mais riquezas do que os outros, mais recursos do que os outros? Será que isso é bom? Será que isso é bom para a sociedade como um todo? Então, vai haver bastante, entre os filósofos, haverá bastante esse dilema, essas críticas entre eles. Alguns vão concordar, outros vão discordar. Vai depender do posicionamento aí de cada um. Então, sempre envolto em dilemas morais. E a gente vai ver como que a economia, aos poucos, ela vai pulando da organização da casa para uma organização da sociedade geral, né? A gente não vai estar falando mais assim de uma pequena comunidade ou da casa no sentido estrito. A gente vai estar falando, às vezes até de países, como eu citei para você, dependendo de como você considera a economia. E as definições clássicas e contemporâneas da economia são as seguintes. A gente, primeiramente, isso é algo que creio eu que não é muito debatido entre as escolas, mas a economia ela é tida como uma ciência social. Acredito que todos nós concordamos aqui. Ela é uma ciência social, ou seja, ela pertence, portanto, ao grupo das ciências humanas e não das ciências exatas, como muita gente acaba achando, né? Porque como a economia tem bastante cálculo, tem bastante estatística, tem uma matéria inclusive chamada econometria, que usa e abusa de estatística e probabilidade aplicada, a gente acaba batendo o olho nessas coisas e fala assim, poxa, a economia é ciências exatas, tem muito cálculo. Tem muito cálculo, mas geralmente o cálculo e a estatística e a econometria, eles são utilizados como métodos, como ferramentas para a gente chegar às nossas respostas. Eles não são o nosso objetivo final. Então a gente não estuda estatística porque a gente quer aprimorar os métodos estatísticos. Não. A gente se apropria daquilo que é feito nas ciências estatísticas, do que os estatísticos fazem, dos melhores métodos, para a gente poder aplicar isso dentro dos nossos estudos da ciência social, dentro dos estudos da sociedade. Geralmente a gente está olhando para 3 grandes pilares, que é a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, de tudo aquilo que é produzido dentro de uma sociedade. Geralmente são essas 3 coisas que a gente está observando. Como é produzido, como é distribuído e quem consome e como consome. É isso que a gente está observando geralmente na economia. E é óbvio que cada um desses 3 pilares, eles vão ter estudos gigantescos sendo realizados, né? Correntes de pensamento que vão focar mais em uma área do que a outra. Um exemplo grotesco até, tá? Desculpe aqui aos marxistas de Platão, mas a gente poderia pensar que os marxistas eles estariam mais preocupados em como é feita a distribuição e o consumo nas sociedades do que necessariamente a produção. Já um economista liberal ele pode estar muito mais preocupado em como é feita a produção interna, se essa produção é eficiente ou não. Então, dependendo de como você está analisando a sociedade, você está olhando para blocos diferentes. Alguns vão olhar mais para a produção, outros para a distribuição e consumo, e vão colocar pesos diferentes no que eles consideram mais relevante. Mas, em geral, dentro de uma sociedade, principalmente numa sociedade capitalista moderna, a gente está observando esses 3 pilares, produção, distribuição e consumo de bens e serviços, com o objetivo de garantir a sobrevivência dessas populações. Então, a economia muitas vezes é definida como o estudo das escolhas dos indivíduos e da compatibilidade dessas escolhas. Como assim? Bom, isso aqui vai vir lá de um autor chamado Lionel Robbins, que ele vai escrever um texto, um livro em 1932, onde ele vai tentar definir o que é a economia. Porque a economia não tinha uma definição assim muito bem estrita, né? Como eu disse para vocês, dependia um pouco aí do que você considerava mais relevante. O Robbins vai entrar nesse debate em 1930, 1932, e ele vai fazer uma definição um pouco mais fechada do que é economia. Ele vai dizer o seguinte, olha, a economia, ela tem o objetivo de se estudar, né, como as sociedades se desenvolvem, como as sociedades sobrevivem, porém, elas fazem isso dentro de um universo, dentro de um ambiente, onde os recursos que existem, eles são escassos. E todos esses recursos que existem, eles têm fins alternativos. Como assim? Eu vou dizer o seguinte, olha, o que significa os recursos serem escassos? Significa que, primeiramente, eles não são infinitos, né? Se tem escassez é porque não é infinito, as coisas podem acabar. E significa também que você pode utilizá-los, como eles são passíveis de acabar, você pode utilizá-los para N fins diferentes. Eu sempre dou um exemplo das terras, né? Então vamos supor que existe uma terra, uma grande terra, imagina um campo de futebol, vários campos de futebol, grandes e grandes assim, vários campos. E há um dilema sobre como nós vamos utilizar esses campos de futebol, o que vamos fazer com ele. Nós vamos vamos arar esses campos e produzir trigo, seria interessante para alimentar a população local, ou nós vamos produzir cana-de-açúcar para poder criar, por exemplo, uma indústria açucareira ou uma indústria ali de produção de energia. O que nós vamos fazer? Ou nós podemos pegar esses campos também e fazer uma pastagem, uma longa pastagem para criar cabeças de gado, e aí produzir carne, leite e outros tipos de produções que não são necessariamente agrícolas.
E aí, o que nós vamos fazer com essas terras? As terras, obviamente, elas são limitadas, não existem infinitamente. Eu não consigo fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Se eu tenho uma determinada terra, eu tenho que escolher o que eu vou fazer com essa terra. Vou plantar trigo, vou plantar cana de açúcar, ou eu vou colocar gado. Obviamente, você vai olhar isso a partir, na visão do Robbins, daquilo que é mais eficiente, daquilo que a sociedade está demandando. Se a sociedade está demandando carne, você vai fazer uma pastagem para cabeças de gado. Se a sociedade está demandando trigo, está demandando energia, você vai fazer outros tipos de plantações. Então, na concepção do Robbins, a própria sociedade é capaz de alocar esses recursos através do mercado de maneira eficiente. Então, o objetivo da economia seria esse. Seria analisar a alocação de recursos escassos entre fins alternativos, entre N fins possíveis. Todos os economistas vão concordar com essa definição? Não, tá? E essa é a parte mais legal de economia, porque a gente está o tempo todo brigando com os outros. Muitos economistas vão falar o seguinte, olha, isso podia ser verdade, talvez no passado. Talvez lá no passado, as economias elas passavam por grandes problemas de alocação de recursos, as famílias passavam fome, você tinha períodos de escassez, períodos de estiagem muito grande, e a produção de alimentos ela era algo muito complicado. Eu citei, por exemplo, os alimentos, mas poderia ser vários tipos de recursos diferentes. Mas, muitos economistas vão dizer o seguinte, no capitalismo desenvolvido, atual, no capitalismo moderno, escassez não é um problema, certo? Escassez não é um problema. Em que sentido? Os recursos ainda são passíveis de acabar. Claro, nada é infinito. Mas eles vão dizer o seguinte, olha, alguns recursos a gente vê sendo produzido de maneira em volumes tão grandes que o problema não é a escassez. O problema é que se produz de maneira exageradamente. A produção não é mais um problema. O problema está na distribuição, no consumo das famílias, no consumo das sociedades, na distribuição dos recursos que são produzidos. Veja, e eles vão citar vários exemplos. Por exemplo, alimentos, como eu acabei de citar. A gente sabe que se produz alimentos a ponto até de se jogar fora grandes estoques de alimento. A gente vê desperdícios de alimentos sendo feito por aí com grande facilidade. Não é muito difícil de você ver plantações inteiras, muitas das vezes, sendo jogadas fora ou sendo até queimadas ou descartadas quando o preço já não convém tanto. Então, é muito comum a prática de mercado, às vezes, você não colocar à venda determinado agrícola, determinada commodity, quando o preço não está tão interessante. O custo de vender pode ser mais alto, às vezes, do preço que você vai receber, não vale a pena. E os economistas vão olhar para isso e falar, isso é irracional. Afinal de contas, tem pessoas passando fome que não estão recebendo esses alimentos e poderiam estar recebendo esses alimentos. Então, veja, as famílias não estão recebendo esses alimentos. Isso não é racional. Isso não é escassez. Tem comida para todo mundo. Mas por que não tem? Mas por que não é distribuída essa comida para todo mundo? Então, muitos economistas vão começar a levantar uma outra pauta. Pautas mais sociais, pautas mais voltadas para a distribuição. É algo que a gente vê muito na nossa economia atual, né? Muitos vão dizer o seguinte, olha, existem terras suficientes para que muitas famílias morem, para que toda a população tenha casa. Existem dezenas, centenas, milhares de prédios, se você for lá no centro de São Paulo, por exemplo, que estão desocupados há muito tempo e que não são entregues, por exemplo, para que famílias morem. E muitas famílias vão morar em áreas marginalizadas, áreas que vão formar favelas, que vão formar comunidades, que vão, muitas vezes, morar em regiões que não seriam bem habitáveis, enquanto nós temos prédios, nós temos várias regiões que poderiam ser habitáveis. Eles vão falar o seguinte, então isso não é um problema de recursos escassos, os recursos estão lá, mas eles estão sendo utilizados por uma lógica que não parece ser a mais racional, que não parece ser o melhor tipo de alocação possível. Então algumas críticas vão surgir, sim, alguns autores vão criticar essa definição, e por isso que a definição de economia é uma definição bem complicada, dependendo de como você for entender, né? E aí então nós vamos tentar fazer uma delimitação aqui, que eu acho interessante, quer dizer o seguinte, então o que a gente está tentando estudar aqui em economia? A gente está tentando estudar a produção, a distribuição e o consumo dos bens e serviços, certo? Para que a gente está estudando isso? Geralmente a gente está tentando estudar, se a gente for analisar de uma maneira muito ampla, com o objetivo, obviamente, de garantir a sustentabilidade da população. Então a gente espera que as populações, não só a brasileira, mas como mundial, a humanidade, continue sobrevivendo. Então há um objetivo ali nobre, por assim dizer, no estudo da economia. Seria garantir a produção, distribuição e consumo de bens e serviços através de um estudo de como isso é feito. E, obviamente, de tempos em tempos, podendo fazer realocações. Como a gente faz isso?
através do estudo do comportamento dos agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? São todos aqueles que produzem, que atuam diretamente na produção da economia, de alguma maneira. Então, por exemplo, os indivíduos, pessoas como eu e você, nós vamos atuar como trabalhadores, nós vamos ceder mão de obra. Os empresários também são indivíduos, eles vão atuar pegando recursos, né? Reunindo recursos para poder realizar o ato de empreender, de criar empresas, de fazer um negócio e de transformar esse negócio. No outro canto nós temos as empresas, que são a criação dos empresários e dos indivíduos, que em conjunto criam as empresas que vão criar, de fato, os bens e serviços que vão parar na mão das populações. E no outro canto nós temos o governo, que pode fazer N funções diferentes, dependendo de como esse governo é pensado e de como os economistas enxergam esse governo. Por exemplo, ele pode ser um governo não intervencionista, ele pode ser um governo que faz apenas as leis e apenas garante a propriedade privada e a justiça social. Ele pode fazer só isso, né? Ou ele pode também ser um governo mais ativo, que olha os mercados e fala o seguinte: olha, alguns mercados aqui, como por exemplo o mercado de energia elétrica, o mercado de saneamento básico, o mercado de metrô e transporte, eles são mercados que são naturalmente monopólios, são monopólios naturais. Não é interessante que várias empresas disputem esse mercado, né? Porque os custos para várias empresas disputarem é muito alto. Imagina se você tivesse que escolher várias empresas para poder passar canos pela cidade para trazer água e esgoto. Sim, um prejuízo muito grande, né? Então muitas vezes é preferível que apenas uma empresa faça isso para não causar danos ambientais muito grandes e até para que elas mesmas não se quebrem, né? Porque os custos que você vai ter para que uma empresa, para que várias empresas disputem esse mercado é muito grande. Então o governo ele pode atuar nesses monopólios naturais, ele pode criar empresas, ele pode criar estatais para disputar esses mercados que talvez alguns economistas, alguns capitalistas não achem tão interessantes ser disputados, porque às vezes a taxa de lucro não é muito alta, como por exemplo o mercado de transportes e correios para algumas regiões. Eu posso criar uma empresa que vai atuar naquele mercado, não com o objetivo de gerar lucro, mas com o objetivo às vezes de entregar, de gerar serviços, entregar bens e serviços para a população que o mercado, talvez numa situação normal, não teria interesse de entregar. Isso acontece, o governo pode ter esse tipo de atuação. Então, dependendo de como eu estou enxergando o governo, eu posso colocar regras diferentes para ele. Falar assim: olha, o governo vai atuar de tal forma, vai atuar de outra forma e assim por diante. Ele pode não ser apenas um legislador, ele pode também ter uma atividade ativa na economia. Inclusive, em todas as economias modernas capitalistas, um governo tem uma atividade muito grande, certo? E outras coisas que nós podemos fazer na economia, principalmente de maneira mais moderna, fazer análise de eficiência, né? Análise de equidade e sustentabilidade, equidade de renda, equidade política talvez. Nós podemos pensar na questão da sustentabilidade, que é um tema muito mais atual. A gente não falava disso há 100 anos atrás. Hoje em dia, inclusive na parte de sustentabilidade, existem escolas de pensamento que foram criadas em cima dessa pauta. Como eu digo, a escola ambiental e a escola ecológica foram criadas em cima da pauta de sustentabilidade. A questão da eficiência é uma questão mais... depende um pouco de quem está analisando, né? Essa questão de eficiência e alocação eficiente dos recursos é uma questão que depende muito de quem está analisando. Mas enfim, eu não vou entrar muito nesses detalhes para não carregar muito teoricamente aqui. Alguns dilemas econômicos em economia, os dilemas econômicos fundamentais, eu não vou entrar muito aqui nessa pauta porque eu já falei bastante na pauta anterior, mas é o que produzir, como produzir, para quem produzir. Então, assim, trazendo um exemplo, apenas um exemplo, tá? Não tem objetivo nenhum aqui de trazer uma mensagem, apenas um exemplo. Vamos supor que você pergunta para um economista desenvolvimentista o que deve produzir no Brasil. Veja, ele vai falar o seguinte: cara, o Brasil é um país agrário exportador, que produz soja, que produz trigo, que produz uma série de commodities que não são ricas em complexidade econômica, que não são ricas em complexidade tecnológica e que, portanto, o valor agregado dessas criações não são tão altos. Então, quando a gente vai para o mercado externo, quando a gente vai exportar essas commodities, a gente acaba ficando muito refém dos países que são mais desenvolvidos que a gente, porque a gente gasta muito dinheiro para poder importar, às vezes, uma tecnologia que os países produzem a roda. Então, por exemplo, alguns economistas desenvolvimentistas vão até comparar, eles vão falar o seguinte: quantas toneladas de trigo eu preciso exportar para, sei lá, trazer um iPhone para cá? Então, eles vão fazer eles vão trazer esses dilemas. Então eles vão dizer o seguinte: olha, o Brasil ele não tem que ficar produzindo produtos agrícolas, eles deveriam focar em produzir, tentar disputar a fronteira da tecnologia, tentar produzir também produtos de última geração, para disputar com a China, para disputar com os Estados Unidos, para disputar com a Europa. É isso que alguns economistas vão dizer.
Como produzir? A questão de financiamento. Como eles vão fazer isso, né? A gente vai criar indústrias, o Estado vai criar indústrias, o mercado vai criar indústrias. Quem são essas indústrias? Como elas vão fazer? Como elas vão se ligar às outras empresas? A gente vai criar redes de distribuição, a gente vai fazer redes de produção, cadeias produtivas inteiras para isso. Como a gente vai fazer isso? Vai ser capital industrial? Vai ser capital fornecido pelo governo, via BNDES, ou vai ser capital privado fornecido pelos capitalistas internos? Como isso vai ser feito? Isso pode ser questionado. Além disso, para quem produzir? Essa produção, ela vai ter como foco o mercado interno? A gente vai produzir para suprir o mercado interno, para substituir importações? Ou a gente vai produzir para o mercado externo, tentando ganhar espaço no mercado externo? Como a gente vai fazer isso? Para melhorar talvez nossa balança de pagamentos. Como a gente vai fazer isso? É uma grande questão, né? Então, um outro tópico que surge, isso é um exemplo que eu estou dando dos dilemas, né? A gente também poderia perguntar para outros economistas e eles vão dar respostas diferentes. Alguns vão dizer o seguinte: olha, nós temos que seguir nossas vantagens comparativas. A gente tem que produzir aquilo que a gente produz de melhor. A gente tem que mecanizar ainda mais o agro para conseguir produzir quantidades ainda maiores e ganhar ainda mais espaço naquilo que a gente faz de melhor. Depende do economista que você perguntar, ele vai responder esses dilemas de maneira diferente, certo? E o último dilema, que é bem mais recente, como eu acabei de falar, é a questão da sustentabilidade. A gente não pode produzir também, imagina, pegar o Brasil inteiro e só produzir gado, né? Só produzir cabeças de gado. Vai ter um problema, isso vai gerar um problema na sustentabilidade brasileira. A economia vai ficar extremamente dependente e a gente pode criar aí um grave problema para a sustentabilidade futura. Então é um problema que a gente tem analisando e é um problema muito mais recente, tá? É algo que a gente passa muito mais no século XXI, a gente está começando a debater muito mais isso. Divisões da ciência econômica, esses aqui são dois pontos interessantes também, porque a gente vai focar inclusive na macroeconomia e a gente vai entender que é o seguinte: a economia, como um todo, é dividida em dois grandes campos, a microeconomia de um lado e a macroeconomia do outro. Esses dois campos eles dialogam um com o outro, tá? Sendo que a macroeconomia é bem mais recente do que a micro. Os dilemas da macroeconomia são bem mais recentes, mas basicamente nós temos dois grandes campos. Na microeconomia, a gente está geralmente analisando aí as escolhas dos indivíduos, como os mercados são formados e os preços nesses mercados são formados. Então é muito comum que na microeconomia, como o nome diz, micro, a gente esteja colocando uma lupa, vamos assim dizer, ó aqui o exemplo da lupa, né? A gente está colocando uma lupa nos mercados e entendendo, olha, o que leva as pessoas, os agentes econômicos, as empresas, as famílias, os governos a gastar mais ou a poupar mais? O que leva um indivíduo qualquer a consumir maiores quantidades de um bem A em relação a um bem B qualquer? O que leva um indivíduo, por exemplo, a, digamos, empreender em um determinado mercado e não em um outro determinado mercado? Como os preços são formados desse mercado? Vamos supor, o mercado de petróleo, o mercado de energia. Como esse preço é formado? Qual é a demanda da população? Como nós podemos, se nós elevamos o preço, digamos, em 10%, como a população responde? Quais são as elasticidades? E assim por diante. Então é uma análise muito mais focada em aspectos específicos da economia, por assim dizer. Tá? Obviamente que eu estou falando aqui de uma maneira meio grosseira, tá? Não daria para fazer uma explicação plena sobre microeconomia. Pretendo lançar um vídeo só sobre micro, que é uma área bem interessante também, extremamente grande. Mas, geralmente na microeconomia, nós temos aí uma visão de mundo que vai ser bem diferente da macro. A macro, inclusive, ela vai surgir ali depois da década de 30 como uma resposta a essa análise micro, né? Então, ao invés de a gente estar analisando na macroeconomia escolhas individuais, mercados individuais e formação de preço nesses mercados, a gente não vai estar analisando de maneira individual, a gente vai estar analisando de maneira agregada. E o que significa agregar? Agregar vem de juntar, vem de aglutinar, vem de colocar tudo junto. Eu lancei um vídeo no YouTube uma vez falando, acho que são uns 15 minutos, só explicando o que é a macroeconomia e como ela surge. Vou deixar linkado para vocês poderem ver. Então o objetivo da macroeconomia é agregar os mercados, é agregar os indivíduos. Então vamos supor, na microeconomia eu não conseguiria calcular, não faz sentido dentro da microeconomia eu queria saber quanto que o Brasil produziu de um ano para o outro. Não faz sentido. Porque eu não estou focando em saber quanto que o país Brasil produziu. É esse o meu interesse, não é esse o meu objetivo. Mas na macro sim, na macro eu tenho plena vontade de tentar entender como que o país produziu. Como que o estado de São Paulo, como que o estado do Rio produziu, como que determinado setor inteiro produziu. Isso são focos da macro. Às vezes eu quero saber também, eu posso até ir além e aumentar ainda mais os meus limites geográficos e entender como que o mundo todo produziu. Eu posso criar índices, onde eu tento entender a produção mundial. Existem índices no mercado que fazem isso. E o PIB, ele surge justamente daí.
O PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele serve como uma proxy, né, uma média, uma aproximação do que seria a produção nacional. Então eu não estou olhando como um indivíduo produziu, uma empresa produziu, ou como o preço foi formado naquele ambiente, mas sim como foi produzido no país inteiro. Então eu estou tentando analisar todas as empresas, todos os setores, todos os mercados mais competitivos, menos competitivos, oligopólios, monopólios, estatais. Eu estou olhando para tudo quando eu estou fazendo análise macro, certo? Além disso, como eu falei para vocês na questão do crescimento, a macro ela se preocupa muito com o crescimento. Então eu sempre estou analisando em relação a anos anteriores. É sempre uma questão temporal, geralmente, que eu estou tentando analisar. Eu não estou preocupado só no crescimento, na produção interna hoje. Geralmente eu quero saber quanto que foi a produção interna hoje, do ano passado, do ano retrasado, as projeções para os anos seguintes, porque eu estou fazendo uma análise ampla, uma análise agregada. Além disso, a questão da inflação. A inflação ela é traduzida, né, ela é definida como um aumento generalizado de preços. O que significa uma coisa ser generalizada? Significa que ela não abrange apenas um único item, significa que ela abrange vários itens. Então eu monto uma cesta, assim que o IBGE faz no caso do cálculo da inflação, eles criam uma cesta de bens e serviços que eles acreditam que seja ali, eles fazem uma pesquisa de mercado e eles veem mais ou menos como que a população média ela costuma consumir, né? Quanto que as pessoas gastam em streaming, quanto que as pessoas gastam em roupa, quanto que as pessoas gastam em alimento, em combustível, em transporte, energia elétrica, em água, enfim, em cinema, e faz ali uma cesta de bens e serviços, e é onde ele pega ali uma média de salários e fala, olha, as pessoas gastam em média um tantinho nisso, um tantinho naquilo, um tantinho naquele outro, e cria ali uma cesta de bens, né? Como se fosse uma cesta de mercado, né? Como quando a gente vai para o supermercado. E ali ele vai acompanhando a variação do preço mês a mês. Olha, esse mês os transportes subiram tanto, mas a energia elétrica caiu tanto. E aí você vai fazendo ali alguns cálculos e você vai tendo uma noção da variação dos preços médios dessa cesta. Então veja, eu não estou analisando o preço no mercado, eu estou analisando o preço em vários mercados. E o que afeta esses mercados são N coisas diferentes. O mercado petrolífero ele é completamente diferente do mercado, digamos, de produção de trigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, geralmente, assim, numa primeira análise. O que faz o preço da roupa subir não é o mesmo fator que vai fazer o preço, por exemplo, dos planos da academia subir. Não são coisas iguais. Ou que vai fazer, por exemplo, o preço do streaming subir, não é a mesma coisa. Então, dentro da macroeconomia, nós sempre temos N fatores afetando aquelas variáveis que a gente está analisando, né? A gente até brinca e fala que em macroeconomia tudo é endógeno. Tudo afeta ali a macroeconomia. As coisas elas afetam umas a outra o tempo todo. Já em micro não. Em micro eu tento isolar os fatores. Se eu quero tentar saber, por exemplo, olha, eu estou analisando aqui o mercado de pão francês, mercado de padarias. Eu quero saber como que faz, se eu alterar 10% aqui no preço do pão francês, como que a demanda provavelmente vai reagir, né? Vai aumentar? Vai reduzir a quantidade de compradores? E aí eu tento isolar as variáveis para chegar nessa conclusão. É uma análise menor nesse sentido, né? Já a macro não, para eu fazer isso é quase impossível. Isolar os fatores que afetam a inflação é muito difícil, porque as coisas estão se afetando o tempo todo, certo? Além da questão do desemprego também, né? O desemprego é uma questão muito importante, porque o desemprego ele é causado em todos os setores, né? Todos os setores têm algum grau de desemprego. Não tem setor que não tenha algum grau de desemprego, e a razão que causa nesses setores depende muito. Tem vários tipos de desemprego, tem o desemprego formal, informal, tem vários tipos de desemprego. Tem o friccional, tem o desemprego involuntário. É muito complicado a gente conseguir fazer de isolar as variáveis. E por que o nosso foco na análise está na macroeconomia? Porque é na macro que a gente vai conseguir analisar os mercados de maneira agregada também. A gente não quer saber o porquê que uma ação específica subiu ou porque um fundo foi melhor que o outro. A gente quer saber o porquê que a bolsa está subindo, quais são os fatores que estão por trás, as expectativas, como que os indicadores macroeconômicos vão afetar as expectativas dos agentes, que vai alterar os preços dos ativos. É isso que a gente quer fazer. Inclusive, por curiosidade, existe uma estratégia de investimento que muitas assets fazem por aí, que é justamente alguns fundos de investimento, eles fazem estratégia macro. Então eles analisam a macroeconomia, eles fazem suposições para o futuro sobre a macroeconomia e eles fazem uma alocação inteira do fundo só baseado na macroeconomia. Tem até challenges para quem gosta, né, de fazer disputas, tem até campeonatos onde você analisa ali, faz uma análise macro, entrega para o gestor e o time que fizer a melhor análise macro ganha. Enfim. Então é isso que a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar fazer uma análise macro aqui no final do curso para entender mais ou menos quais são os rumos da bolsa, né? Para trazer as ferramentas para vocês poderem fazer isso.
E uma coisa importantíssima é que a economia, a ciência econômica, é uma ciência interdisciplinar. O que quer dizer isso? Bom, é uma ciência que dialoga com muitas áreas, principalmente dependendo da escola que você pertence, tá bom? Algumas escolas vão dialogar mais com sociologia, política, psicologia, outras vão dialogar muito mais com ciências matemáticas. Vai depender da área que você está, vai depender da escola que você está. Eu falo muito sobre escola, porque, como eu digo, é muito importante você entender a corrente de pensamento que você está seguindo. Eu sempre dou a dica que você siga várias, você tente sempre abrir o seu leque de estudo, nunca jogue fora um pensamento só porque ele pertence a um outro time, digamos assim. Um institucionalista, não vou ver o que o institucionalista está falando, não vou ver o que o marxista está falando, não vou ver o que o keynesiano está falando. Não, isso é bobeira, né? Ou não vou ver o que o austríaco ou o que o liberal está falando. Não, isso é bobeira. É bom que você dê uma olhada, nem que seja para criticar. Então é bom que você tenha uma noção clara ali do que você está lendo. A gente vai ver que as escolas, elas geralmente fazem muito isso, tá? Muitos autores que a gente pensa que criou as coisas do nada, na verdade eles tiveram influência de outras escolas. Bom, essa parte do vídeo, a questão de evolução histórica do pensamento econômico, é onde eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, como a economia foi evoluindo, mas isso eu vou fazer na próxima aula, tá? Para que a aula não tenha aqui mais de uma hora de só eu falando, eu vou fazer uma pausa aqui para vocês poderem ter um tempo para respirar. E lembrando, se vocês quiserem o curso completinho, né? Eu vou postar aqui algumas aulas aqui no YouTube para vocês terem acesso. O curso completinho, já a gente vai disponibilizar na forma de um link para vocês terem acesso. E vocês vão poder acessar o conteúdo completo. Vai ser mais de 30 aulas, vai ser aulas bem completas mesmo. A gente quer que vocês saiam daqui aprendendo bastante sobre macroeconomia. Um grande abraço para todo mundo que assistiu até o final. Deixem um comentário do que vocês acharam e a gente se vê na aula 2. Tchau, tchau!